ISTPs. Eles têm baixa organização, baixa extroversão, baixa abertura às experiências e uma baixíssima agradabilidade. Em outras palavras, eles são o completo oposto de um ser humano funcional. Grandes ISTPs conhecidos são personalidades como Shrek ou Orochinho. Em outras palavras, só a nata. ISTPs são geralmente muito bons na maior parte das coisas que eles fazem e que os interessa. O problema é que eles não se interessam por absolutamente nada. Eles vivem quase inteiramente no momento presente e geralmente não assumem nenhum tipo de compromisso além do futuro imediato e previsível. Eles preferem levar as coisas um dia de cada vez, em vez de assumirem compromissos a longo prazo. Muitas vezes, por causa da sua necessidade de se destacar demais das relações e das atividades, por tentar vê-las de cima, por assim dizer. E quando você é um observador ou um analista de futebol, por exemplo, dificilmente você está lá dentro do campo jogando com as outras pessoas. Alguns pontos fortes desse tipo são a sua autoconfiança, a sua praticidade e a sua visão realista das coisas, a sua insensibilidade por conflitos ou críticas e a sua capacidade de se desapegar dos relacionamentos com relativa facilidade depois que eles terminaram. Algumas fraquezas dos ISTPs são a sua incrível insensibilidade. Se você tiver uma porta como amigo, provavelmente não vai sentir a diferença. A sua incapacidade de identificar as suas próprias emoções e tender a projetar elas nas outras pessoas, ao invés de entendê-las, usando comentários sarcásticos e agressivos para isso. A sua dificuldade em criar objetivos de longo prazo, a sua tendência excessiva a serem muito privados e reterem partes de si mesmos, e uma necessidade de ação e emoção para agirem, pode fazer com que eles busquem conflitos desnecessários só para conseguir sentir alguma coisa, por assim dizer. A função dominante do ISTP é o pensamento introvertido, TI, que é uma função que busca entender como as coisas funcionam em categorias, em padrões, e identificar ou até comparar as incoerências lógicas entre eles. Na pirâmide do MBTI seria buscar pela estima, por uma certa superioridade. É o que faz ISTPs muitas vezes destacados de tudo, sempre tentando de novo ser esse observador e esse analista mais do que um agente. Numa frase, essa função seria: devo descobrir exatamente como tudo funciona logisticamente em relação a todo o resto. Em seguida, como função auxiliar, a sensação extrovertida, SE, é uma função que dá ao ISTP uma noção do mundo ao seu redor. É o que faz desse tipo muitas vezes ser identificado com um arquétipo de um mecânico, por eles gostarem mais da lógica prática, da engenharia das coisas, do que ficar vendo aquela lógica sendo expressada no mundo das ideias, das filosofias, como um INTP faria. O monólogo do SE auxiliar seria: quero viver aquilo que identifico como as melhores ou mais agradáveis experiências da vida e ver o que acontece como resultado. Todavia, existem ISTPs que são bem menos práticos e pragmáticos e muito mais abstratos. Aqueles que ficam jogando videogames como League of Legends, Valorant ou até mesmo Osso 24 horas por dia e não fazem nada além disso da vida. Aqueles que querem apenas saber quais são os confins de uma ideia lógica que eles tiveram e para isso ficam assistindo vídeos de iceberg no YouTube e pensam que estão fazendo algo produtivo das suas vidas, enquanto na verdade estão tentando fugir dessa realidade do mundo. Se a SE, a função auxiliar, estivesse fazendo o seu papel, o ISTP olharia muito mais para fora do que para dentro. Ele veria as possibilidades de se expressar ao invés de guardar tudo para dentro de si mesmo, criando teorias frágeis e patéticas do mundo, como aqueles caras que ficam assistindo ou falando sobre Red Pill. O monólogo da intuição introvertida infantil seria: tudo está conectado, e existe uma verdade maligna por trás de todas essas coisas. A sombra dos ISTPs é o sentimento extrovertido FE, e o que faz esse tipo o mais propenso, dentre todos os 16, eu diria, a ser psicopata. Entre isso ou serem transfóbicos e racistas no Reddit. Pela pouca atenção aos relacionamentos, às éticas, às normas sociais, até às emoções das outras pessoas, o ISTP pode ser muitas vezes insensível e ter pouca consideração para as éticas sociais, os sentimentos alheios. O monólogo do FE inferior seria: não quero afeto, não quero emoções na minha vida, eu quero viver como uma pedra. Apenas existir
e depois sumir. Não quero cartinha, não quero mensagem positiva, eu quero viver no mais puro ócio. Eu vim à Terra para me aproveitar do que tem dela e depois ir embora. Para superar isso, os ISTPs deveriam valorizar mais a sua expressão no mundo externo, no mundo das sensações, da realidade física das coisas. Para isso, eles deveriam passar mais tempo com ESTPs e ESFPs, que ajudariam eles a sair desse mundo interno. Os tipos que melhor se dão com os ISTPs tendem a ser os ENTJs, os ESTJs e talvez traficantes do Rio de Janeiro, por prezarem muito pouco pelos sentimentos e pela empatia, e muito mais pela estima, facilitando muito mais a interação e a comunicação entre esses tipos. Há quem também diga que ENFJs e INFJs sejam uma boa combinação para esse tipo. Talvez, por eles, assim como Jesus Cristo, gostarem de sofrer, aturar um ISTP certamente seria o caminho mais leve para isso. E comparando com os seus tipos irmãos, os INTPs, por exemplo, tendem a ser muito mais gentis que os ISTPs. Apesar de também carecer das habilidades sociais, eles apenas não sabem direito, muitas vezes, como socializar, ao invés de terem uma aversão completa à socialização, como é o caso dos ISTPs. ISFPs tendem a querer muito mais amor e afeto das outras pessoas, os ESTPs tendem a transar muito mais e os ISTJs tendem a ter um emprego. E é isso, esse foi o vídeo sobre ISTP. Se você conhece algum, por favor, fique longe dele, chame a polícia e até mais.